bater de cabeça e perder os sentidos e for para um hospital, só vão te liberar depois de 12 a 24 horas. Isso porque tu não estava no acidente. Se tu tiver no acidente, é 24 ou mais. Tá? Tu ficou inconsciente, cara. Tu tá mal. Tu ficou dançando e pulando logo depois. Tá? Tudo bem, muitas pessoas sofrem acidentes e não tem nada demais, mas o médico não pode adivinhar e também não pode liberar a criatura. Sim. Eu queria perguntar, você acha que tem essas coisas meio malucas que colocam sobre a pessoa se machucou, mas está bem, depois o leitor vai perceber isso? Porque eu vejo isso toda hora, principalmente nos filmes de ação, em que a pessoa dá cambalhotas pelos prédios, né? MacGyver. Gente, assim, vocês já olharam... Ai, como é que era o nome do filme? Velozes e Furiosos, tipo... Não é um herói de brinquedo. Olha, Gente, é um filme, tá, que o Schwarzenegger faz. O Schwarzenegger é um personagem de filme e ele vem pro mundo real. O filme é quando o personagem vem pro mundo real. O último grande herói. Isso. E aí ele dá um soco numa parede e se admira que dói. Essa coisa de filme, gente. Ele mata um cara com a casquinha de sorvete. Isso. Coisa de filme. Assim, ó, a gente vai olhar um filme e que é um filme. Se qualquer pessoa normal levasse um soco, daqueles que eles se trocam 20, caía duro. Tá? Eles estão aqui, ó. Experimenta bater de leve no teu queixo pra ver como ecoa aqui dentro. Eles estão, ó, pá, e o outro levanta e vai em cima. Outra, assim, na parte dos assassinatos, eu já fui consultada extensamente sobre meningite. Tá? Meningite, claro. Meningite dá pra judiar bastante, não mata obrigatoriamente, elas gostam. Facadas nos mais diversos pontos das pessoas. Elas querem. Não, estômago não é mais. Então, assim, ó, facadas nas mais diversas partes. Se vocês forem autores e quiserem dar uma facada, um tiro em alguém, acha um amigo médico e pergunta antes, tá? Vai ser legal. Não vai a gente agora no chat. Não. Para que se eu tiver que me pega, vai achar que eu sou uma assassina em série. Mas assim, ó, gente, tem coisas que medicamente são possíveis e tem outras que não são. Se tu tá ambientado na fantasia, como o super não sei que, não sei das quantas, um Wolverine da vida, tudo bem. Parêntese, vai pro lado. Agora, se tu tá ambientando o teu enredo, tua história no mundo real, tem que seguir ao menos algumas regras básicas de realidade. Tá? Outra coisa bem pitoresca que eu já vi em vários livros é aquela coisa divertida de o fulano tá mal no hospital, morreu, aí chega alguém perguntando sobre o paciente, a recepcionista diz, ele morreu. Não. Gente, assim, ó, medicina é uma coisa que lida com vida, ela é séria. Vocês tomem muito cuidado quando ambientarem histórias em ambiente médico se vocês não são da área. Nenhuma enfermeira diz para um familiar que o paciente morreu, é só o médico. Tá? É só o médico que diz. Outra pessoa só vai dizer se tu estiver no meio de uma catástrofe, uma coisa assim, uma situação de exceção. Então, assim, ó, quem não é médico, tu pode ter médicos na história, tu pode ter feridos na história, mas tome muito cuidado no ambientar histórias em ambiente de hospital, de asilo. Uma amiga esses dias me disse, ela gostaria de fazer uma história sobre as crianças com câncer, uma história tipo Doutores da Alegria. Eu disse, olha, tu pode, mas para tu fazer, tu vai ter que conhecer uma ala de crianças com câncer, para tu saber realmente o que é isso. E é indigesto. A pessoa desistiu, tá? Porque não é uma coisa que a gente consiga imaginar, não faz parte da realidade de nenhum de vocês, com certeza, porque não é uma pessoa com câncer e não é uma criança com câncer, são dúzias de crianças com câncer nos mais diversos estágios de esperança, desesperança, tratamento, abandono. Então, assim, ó, tem que ter cuidado para escrever sobre esse tipo de assunto, senão fica muito artificial. Mais ou menos isso, sim.
Tá? Então, assim, gente, em termos de todos os escritores presentes, em termos de mortes de personagens, vocês cuidem na hora de matar. E outra coisa, muita gente considera que minha história está muito sem graça, eu vou matar um personagem para dar movimento. Gente, muda a história. Tá? Muda a história, porque assim, ó, se tu tem que matar um personagem aleatório para tua história ficar interessante, eu acho bom procurar outra. Tá? Porque assim, ó, se a morte do personagem faz parte do enredo, isso é um departamento, tá? O cara tem que, tá, na tua história, aquela pessoa tem que morrer por isso, por aquilo. Agora, estou escrevendo um livro, tá? E aqui a história empacou, o que eu vou fazer? Vou matar alguém. Não, é por aí, né? Larga o lápis e caneta ou larga o computador e vai fazer outra coisa e troca a história. Não é... É uma coisa que movimenta a história, mas aonde tu vai olhar aquilo como um todo, fica solto. São aquelas histórias que não te empolgam, porque aquilo não estava no contexto. Mas... tem mais uma mãozinha levantada lá. Mas é de pouco do assunto que você está agora de morte. Tá. Você, como editora, você escolhe os originais para publicar ou para começar a fazer um trabalho diferente com os autores, para mudar a história ou algo do tipo? Eu peço que eles me mandem, como eu disse, as 10 primeiras páginas e 10 páginas a escolha deles. A sinopse é aquilo que vai atrás do livro, é o que te incentiva a ler a história. E peço um resumo. Resumo é outra coisa. Resumo é tu me contar a história, o começo, o meio e o fim. Tá? Eu quero saber tudo o que vai acontecer na história. São 2 itens bem diferentes. Tá? Com isso aí tudo, eu dou uma lida prévia. Se vale a pena, eu peço que venha o original completo para avaliar. Essa avaliação é bem mais lenta, certo? E se a história valer a pena, esse original ainda vai sofrer modificações. Tá? Por exemplo, um caso muito comum, tá? Eu recebi há algum tempo um original muito bom de uma história que uma menina, deve ter uns entre 20 e 30 anos, escreveu, e o protagonista é um rapaz. A história é ótima, tá? Só que meninas escrevendo sobre meninos é difícil, é perigoso. O pobre rapaz ficou com um jeito de gay. Não era o objetivo. Não, nada contra uma história de gay, contanto que seja esse o teu objetivo, mas ela não quis fazer o rapaz gay, só que ela fez. Tá? Aquela história dela ficaria fantástica, perfeita, se ela trocasse os protagonistas, entende? O que era o menino passar para a menina e a menina passar para o menino, e quase não ia precisar trocar os diálogos para vocês terem uma ideia. Tá? Acabou não ficando comigo, foi para outra editora. Espero que ela pegue um editor que leia aquele original com um olho crítico. Mas assim, ó, quem leu muito, e aqui eu não tô falando de quem escreve, mas quem leu muito, tu sabe ler uma história e ver se ela tem um potencial ou não. E aí tu tem que tirar o enrolation lá do meio, tu tem que cortar os excessos, tu tem que ajustar, tirar os japoneses de olho azul, tu tem que, enfim, fazer uma faxina ali. E esse é um trabalho que nem todos os autores aceitam bem, tá? Porque um bom editor vai mandar mexer na história quase assim, ó, 90% das vezes, porque ele vai ter uma visão diferente daquilo ali que o autor escreveu. Eleonora, nós, né, leitores, em geral, a gente lê não só livro nacional, mas livro internacional também. A gente encontra muita bobeira escrito. Qual foi a pior que você já encontrou? Não precisa falar nome do livro, nada. Mas qual foi um livro que você olhou e falou assim? Bom, assim, ó, como eu sou escritora de fantasia, eu me considero na obrigação de ler fantasia. Então, minhas leituras básicas, eu procuro sempre, eu leio de tudo, tá? Mas, eu leio de tudo não gosto de livros de terror, tá? Não de vampiro, de terror, é diferente. Tá? Mas, enfim, um que eu não li, e eu vou ser bem honesta com vocês, eu sei que tem muitas fãs por aqui, é o Crepúsculo. Eu não gostei da premissa. Ninguém consegue ser uma adolescente de 17 anos por 100 anos sem enfiar uma bala no A adolescência é uma época complicada. Então, assim, ó, ou ele é um ancião de 100 anos no corpo de um adolescente de 17 e eu não gostei, ou ele é alguém que passou 100 anos na adolescência e eu também não gostei. Então eu não li. Tá? Assim, ó, básico. E
E um livro que eu peguei com altas expectativas e não consegui é aquela série Bruxos e Bruxas, tá? Eu li o primeiro, consegui até a metade do segundo e depois eu tive a impressão assim, o autor começou a querer tentar fazer tipo um thriller, tipo um filme, e aquela história se perdeu e eu não gostei e eu parei de ler. Ótimo. Obrigada. Tá? Dos internacionais esses, um que eu nem li, porque eu já bronquei de cara. E o Bruxos e Bruxas. O Bruxos e Bruxas eu li todo. Foi o seguinte que eu fiquei na metade. Eu esperava muito mais da história. Ok, obrigada. Pergunta. Última pergunta? Já foi a última. Mais alto. Qual foi o seu primeiro livro que você leu? Monteiro Lobato. Eu sabia!